Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está numa live muito especial. Hoje minha convidada é Gabriela Lemos e a gente vai falar sobre algumas coisas que acontecem na sua vida e que talvez você nunca imaginou, mas estejam conectadas a um momento muito forte, muito importante da sua vida e que você não lembra, algo que aconteceu lá na sua vida. Deixa eu olhar aqui, ó. Crie uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você. Novidade no Instagram, eu nem sabia que isso existia. Como é que faz isso? Quero sair daqui, como é que sai daqui? Tá, e aí, como é que sai disso aqui? Você que está chegando aí, muito bem-vindo. Eu estou tomando um laço do Instagram aqui porque eu não estou conseguindo sair disso aqui. Vamos ver. Gerencie seu vídeo ao vivo e veja quem está assistindo. Olha, o Instagram agora me resolveu dar uma aula de transmissão aqui. Vamos lá. As primeiras lives do ano. Tá? Avançar. Pronto. Veja perguntas do seu público e compartilhe. Olha, o Instagram está ensinando a gente a fazer lives. Que legal. Maravilha. Concluir. Muito bom, conseguimos chegar onde a gente realmente queria, que é aqui, ó, para a gente poder fazer uma live bem bacana para você. Chega para cá, já a Gabriela Lemos está comigo por aqui. Você que está chegando aí, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai fazer uma live hoje muito bacana. Tenho certeza que você vai adorar, você vai aprender muito. A gente vai trazer um conteúdo completamente novo para você. Então seja muito bem-vindo. A gente já estava com saudade de fazer essas lives, né? E você que está me assistindo aí, você também estava com saudade? Fala aí se você estava com saudade, deixa sua mensagem aí, você que está chegando agora. Vai escrevendo por aí. Estou aqui organizando o celular, tá dando uma balançadinha, já vai parar de balançar aqui. Ó, a Indiara está com a gente, a Iva. Quem mais está aí com a gente? A Clair, tem uma galera assistindo a live, coisa boa, que legal, gente. Deixa eu até trocar de perfil aqui para acompanhar tudo isso que vai acontecer na live de hoje e que é muito bacana realmente, tá? Quem vem comigo aí e já convidou alguém para a live? Quem já convidou alguém para a live? Quem que está na expectativa do que vai aprender hoje? Já vai colocando aí nos comentários. Eu quero trocar aqui de conta. Vamos colocar aqui para mim poder também acompanhar o que vocês estão recebendo por aí. Como é interessante, a gente fica um tempo sem fazer algo, aí quando você vai fazer, parece que é aquela primeira vez, né? Chega a dar aquele medo, aquele frisson. Vocês acreditam que eu estava assim meio em pânico, meio em pavor antes de começar essa live? Imagina, né? Fazia live todo dia, mas eu fiquei um tempão sem fazer. E aí de repente estou aqui todo trêmulo, todo assim, nervoso. Ai meu Deus, vou fazer a live, como é que vai ser e tal. Mas uma coisa eu posso te garantir, isso tudo acontece por um motivo. Que a gente tem a certeza que hoje a gente vai fazer a melhor live sobre o tema que você já assistiu na sua vida. A melhor live sobre esse tema, que é como detectar se talvez você tenha passado por um abuso e você não se lembra. E como que isso pode estar influenciando na sua vida, fazendo com que você possa estar caminhando para uma depressão severa. E esse é o grande objetivo dessa live, a gente intervir antes que você se torne depressivo, depressiva. É a gente poder ajudar você a perceber o problema antes que ele seja tão grande que ele tome toda a tua vida. Então esse é o objetivo da noite de hoje e para isso eu já vou chamar para cá a nossa convidada linda, maravilhosa. Duas pessoas chamaram aqui para mim aceitar, a Gabriela e a Lu Rodrigues, e eu não estou conseguindo aceitar nenhuma delas. Então deixa eu ver se eu consigo chamar a Gabriela por aqui. Como é que faz? Convidar para participar. Vamos lá, Gabriela. Vamos ver se foi. Aí, deixa eu voltar para cá. Enviei o convite, agora aguardando a Gabriela. E você? Você já convidou alguém? Oi, Gabriela, boa noite. E aí, boa noite. Tudo bom, bem? Paula? Tudo, querida. Deixa eu centralizar aqui a imagem do celular agora, que ela ficou um pouquinho para baixo. Vamos fazer isso aqui.
Ficou legal aí? Bacana. Ficou, agora tá bom. Tá Tá bom. bom? Então vamos chegar mais perto aqui. Isso. Tudo bem com você, Gabriela? Tudo ótimo. E com você, Paulo? Maravilhoso. Estou aqui, sabe aquele nervoso da primeira vez? Fazia tempo que eu Sim. não sentia, e aí eu fiquei aí uns 3, 4 meses sem fazer live quase, e estou aqui sentindo aquele nervosinho gostoso de fazer algo pela primeira vez. Eu acho que isso é maravilhoso. É muito bom mesmo, bacana. E ontem, depois da nossa conversa, eu também fiquei muito na expectativa, né, de trazer o conteúdo aqui. Gente, ela está falando de uma conversa onde a gente preparou o assunto para vocês. Quero te mostrar aqui, ó, o que a gente tem para bater papo hoje. Olha que legal. Então vai ser uma live de muita entrega, de muito aprendizado. Essa é uma live para quem gosta de conhecimento. Se você está buscando desenvolver a sua espiritualidade, o seu intelectual, a sua inteligência, o seu conhecimento sobre a vida e o ser humano, você vai adorar a live de hoje, não é mesmo, Gabriela? Sim, sim, vai ser ótimo. E a Raquel perguntou aqui se vai ficar salva a live. Não sei como que você está programando. Daqui a pouco a gente vê. Vamos deixar o pessoal assistir, vamos ver o que acontece, depois a gente vê. O importante Sim, é acompanhar, agora é focar aqui. Aliás, deixa eu já fazer esse convite, né? Para você que está com a gente, eu sei que tem Jogo do Brasil daqui a pouco. Então, assim, ó, deixa o maridão assistir o Jogo do Brasil, deixa quem gosta de jogo assistir jogo. Mas se você vai ficar com a gente, eu quero te convidar a você se concentrar aqui. Porque é um assunto muito sério, né, Gabriela? O que você vai aprender aqui na noite de hoje pode ajudar, por exemplo, você perceber que tem uma sobrinha, uma neta, alguém que passou por abuso que está do seu lado e você nunca imaginou. Tá sim. correto isso, Gabriela? Exatamente, Paulo. A questão do abuso, ele é uma questão muito complexa, porque é um fato que acontece muitas das vezes lá na infância, anos atrás, e acaba reverberando o resto da vida da pessoa quando não tratado, né? E um dos principais sintomas é a depressão, né, de quem sofreu abuso, mas tem vários outros, né? Tem cleptomania, tem vários sintomas de ansiedade, a dispareunia, né, que é a dor durante a relação. Não são todos sintomas relacionados à sexualidade. Muitos, né, traz comportamentos de submissão no trabalho, na família e vários outros comportamentos aí que são reflexos, né, como mecanismo de defesa do corpo E a dessa gente vítima. vai, e a gente vai explicar cada um desses sintomas. A gente vai dar para você munição suficiente para que você possa perceber isso em casa. Porque, poxa, hoje a gente começou na comunidade às 5:30 da manhã e o que a gente costuma ver, infelizmente é triste falar isso, mas é verdade, é que abuso é muito mais frequente do que a gente possa imaginar e os abusos costumam acontecer dentro da nossa casa. É muito mais frequente que aquele que protege é o abusador, né? E aí Exato. gera uma série de outros traumas. Então, nesse momento, eu queria muito fortemente convidar todos vocês que estão nos assistindo a espalhar essa notícia, a convidar mais alguém para assistir a live, a trazer alguém que possa estar vivendo coisas na sua vida que parece que não faz sentido, parece que a pessoa não entende. Poxa, por que que eu me sinto assim? Por que que a minha vida não flui? Por que que parece que eu amo meu marido, mas eu não consigo entrar na relação, parece que a coisa não dá certo, né? Poxa, eu amo meus filhos, eu quero ter uma boa relação com os meus filhos, mas tem uma coisa comigo que parece que eu não consigo amar. Parece que eu estou sempre com tanto medo, tanto pânico na vida. Então, eu estou falando de coisas que você pode estar vivendo, ou que uma pessoa que trabalha com você, que mora com você, possa estar vivendo na sua vida e que a pessoa não consegue conectar, ela não consegue explicar. Ela não consegue dizer assim, eu estou com gripe porque eu saí com pouco agasalho à rua e estava frio e chovendo. Então, aí você procura os especialistas de várias formas, procura a medicina, procura, enfim, ajuda, e olham, procuram, fazem exames e mais exames e não aparece nada. E às vezes ficam tratando, a gente vai falar sobre isso, né, Gabriela, que alguns dos sintomas são problemas como infecções,
como doenças que você pode desenvolver no útero, doenças que você pode desenvolver no teu sistema reprodutório ou no teu aparelho, né, sexual, na parte sexual, e você nunca parou para pensar, gente, será que tem um trauma emocional na minha infância? Algo que eu não lembro que aconteceu e que está gerando todos os problemas que eu estou vivendo hoje, inclusive dentro do meu casamento, inclusive nas minhas emoções? Então, gente, convida o povo, vem para cá, que essa conversa com a Gabriela vai ser fantástica. Quem aí que é da comunidade está nos assistindo e já conhece a Gabriela, já viu a aula com a Gabriela e que amou aquela aula fantástica que a Gabriela deu lá na comunidade, dá um bem-vindo, dá uma boa noite para a Gabriela aí e vamos chegar. Para a gente começar então, a gente também, quando fala em abuso, a gente fala que o abuso é um caminho, muitas vezes, para um quadro de depressão. Não é uma regra, mas, eventualmente, quando você vive um trauma tão severo, a sua vida parece que sai do trilho. Então, eu queria começar te perguntando exatamente isso, Gabriela. O que você consegue ouvir dos teus clientes, pacientes, quando eles chegam buscando ajuda? O que está acontecendo na vida da pessoa que nem imagina, que nem por um momento passou na sua mente que ela pode ter passado por um abuso e ela vem, na verdade, por outros sintomas? O que está acontecendo normalmente na vida dessa pessoa, Gabriela? Bacana. O que você comentou é muito a realidade, né? As pessoas, elas vêm por um motivo e aí quando inicia o tratamento começa a entender vários outros sintomas, várias outras coisas que acontecem na vida dela e que elas nem estavam sequer imaginando que seria por causa daquele trauma, né? Então, tem muito da questão da sexualidade, né? Que aí as pessoas procuram, mas a depressão é quase, né, quase que todas as pessoas, em algum momento da vida, né, vai trazer esse quadro de depressão, porque houve uma desvalorização da vida, né? Como a maioria dos abusos... Uma desvalorização da vida. O que é uma desvalorização da vida, Gabriela? Bacana. Então, como a maioria dos abusos, né, no meu caso são 100%, mas a estatística é de 90% dos abusos acontecem dentro da casa, né, da pessoa. É alguém da família, se não a própria família. Ou amigos, né, muito próximos. Então, a criança, né, ou mesmo a pessoa depois de adulta, quando ela acontece o abuso, ela percebe que ela estava num ambiente que era para ser, né, de confiança e não teve a proteção das pessoas em volta. Então, ela acaba por colocar, né, na mente inconscientemente que a vida dela não tem valor. Ninguém me viu, ninguém me protegeu e pessoas com que eu confiava acabou fazendo isso comigo. Né? Então, você não fala só... que é inconscientemente, ou seja, toda vez que a gente fala que é inconscientemente, para nós hipnoterapeutas, o que a gente está falando para você você não sabe que isso está acontecendo. Uhum. Você está sentindo, mas você não está presente para que aquilo aconteceu. Exato. E aí, o que acontece ela começa a trazer comportamentos, né? Ela não vê valor na vida dela, né? Então, ela não traz racionalmente essa lógica, mas os comportamentos dela trazem, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, seria alguma coisa como, por exemplo, um bloqueio quanto a, sei lá, se sentir amada, por exemplo? Ela tem um bloqueio de se sentir pertencente em qualquer ambiente, porque ela não acredita no valor da vida dela, ou seja, ela procura ser sempre útil, sempre submissa, porque ela precisa, só assim que ela entende que tem valor a vida dela. Então, se eu estou no almoço de domingo, eu tenho que estar lavando a louça, eu não posso estar ali desfrutando, né? Se eu estou na família, eu tenho que atender o meu marido, sempre estar atendendo disponível para os meus filhos. No trabalho, parece que eu sou coisa. Empregada da família. Eu já ouvi muito essa expressão, nossa, lá em casa parece que eu sou empregada. Empregada, porque ela inconscientemente ela se coloca nesse papel também, né? E acaba que é cômodo para as pessoas em volta aproveitarem. E aí vai para o trabalho também. Então ela se esforça muito, mas não recebe uma promoção. O chefe fala que vai dar um aumento e não dá.
Então, ela é abusada depois de várias formas na vida dela. Ela vai vender um carro e é passada para trás. Peraí. Agora deixa... Gente, olha o que a Gabriela está trazendo pra gente. Então, se eu entendi corretamente, você está dizendo assim, cara, você passou por um abuso, talvez sexual lá atrás, na infância, e você era tão pequenininha que você nem sabia o que era sexo, sexualidade, você não lembra disso aí. O problema que a Gabriela está apresentando para nós agora, a Gabriela está dizendo que você inconscientemente vai se colocar em situações de ser novamente abusada constantemente, recorrentemente, durante toda a sua vida. Meu Deus, Gabriela, é isso mesmo? Isso acontece. E por quê, né? Porque o abuso, ele acontece, né? A criança, ela tem que ser submissa, né? Então, é óbvio, por causa não tem a formação, né, completa e tudo mais. Então, ela recebeu uma atenção, ela recebeu um carinho quando ela foi abusada. Ela acaba por criar na mente dela que a forma que ela tem de estabelecer vínculo com as pessoas é mantendo esse comportamento submisso. E aí, por isso, ela vai trazendo esse comportamento para o resto da vida dela, não só na área da sexualidade, né? Então, ela vai no trabalho, na família. O mecanismo de sobrevivência dela. Ela se desconecta da essência e acredita que é o único vínculo que ela tem para poder ter atenção, né? Porque o abusador, ele dá muita atenção para a vítima. Ele dá carinho, né? O toque é suave, né? Então, ela entende aquilo como amor. A doutora Patrícia sempre fala que o abusador é sempre alguém muito gentil, muito carismático. Alguém que, no início, se apresenta como um porto seguro, como aquele que acarinha, que dá colo, né? E aí depois E o que é mais difícil, eu imagino, ele tem que conquistar, né, a confiança não só da criança, mas também dos responsáveis, né? Das pessoas em volta. Então, ele precisa ter a confiança. Por isso que, até trazendo assim, né, um pouco... Quando teve no Big Brother desse ano um menino que ia entrar, que ele estava assim, heterotop, o menino, né, todo mundo falando defeito, o menino nem entrou, ninguém conhecia. Então, assim, eu prefiro esses que são mais, não são de agradar, de não ser o bonzinho, né, porque eu escuto tanto que o abusador era uma pessoa tão incrível, tão, né, agradável, bonzinho e prestativo, e o provedor que preocupava com a família e tudo tal, que às vezes eu prefiro uma pessoa que não queira agradar tanto, que para mim tá mais, né, é mais correto da essência dela, do que essa que faz que eu respeito as crianças, eu respeito as mulheres, eu sou uma pessoa, né, tenho comportamentos muito assim exacerbados nesse sentido, eu já desconfio. Porque eu escuto muitas pessoas falando do perfil do abusador, né? E aí eu vou criando... Você trouxe um dado aqui que para mim, que não acompanha o Big Brother, eu fiquei boiando, assim. Você falou que teve um cara no Big Brother. Você pode explicar qual é a conexão do exemplo que você deu para a gente atentar, pelo menos para mim entender? Ótimo, porque né, eles colocaram uma pessoa depois que tinha iniciado o programa. E aí, para colocar um casal, né, uma mulher e um homem. E quando colocou esse casal, né, aqui o público aqui de fora ficou sabendo da vida da pessoa, né, que ela fazia antes, fotos, viagens e não sei o quê. Entendi. E aí ele saiu como um perfil de que, tipo, que o pessoal fala muito hoje, heterotop, né, que é tipo assim, é o hétero que... Mas... Como eu escuto... Não, peraí, heterotop, eu nunca ouvi falar isso. Não? O que é o heterotop? Vamos lá, gente. Eu nem sei, eu nem sei explicar exatamente, mas é tipo Deve assim... ser o Rodrigo Hilbert, se eu entendi corretamente, é um macho perfeito, alguma coisa assim? Eu entendi errado. Mas o Rodrigo Hilbert, ele já é um hétero, tipo assim, preocupado em fazer as coisas de dentro de casa. O heterotop é meio que egocentrista. Tudo, tipo assim, eu basto, né? Eu sou macho e sou o suficiente, né? Tá.
Mas quando a gente vai para um outro perfil, que às vezes é um perfil que você falou, que é um perfil, às vezes, de uma pessoa muito cuidadosa, que agrada, que está muito preocupada com a criança, com a Sim. família, O tio é que um dá pouco balinha do. sempre. É, exato. Então, eu não critico tanto esse perfil de que as pessoas criticam muito de ser heterotop, né? Porque a gente tem um contexto cultural e tudo mais, mas porque eu já comecei a, né, a ter uma versão desse perfil também, que é o da balinha, né? Que é o cara que Sim. oferece segurança, né, que tá ali sendo o mais legal, né? Com as crianças, com as mulheres, com as famílias. Não que a gente vai criar um estereótipo que tem que ser contra esse tipo, né? Mas é só assim, eu fico com o pé atrás de observação, né? Então, entender que... Por que eu bato nessa tecla? Porque as pessoas acham que abuso é o doido da rua, né? E não é. Ah, então tá aqui o ponto pedagógico. Quer dizer, nós como sociedade, como família, como pai, irmão, marido, a gente talvez está se equivocando quanto à nossa preocupação, quanto ao nosso cuidado. A gente está cuidando mais do perigo que vem de fora, quando talvez o perigo é o que está dentro do Dentro, nosso lar, da nossa família. exatamente. É. E não achar que, porque ele tem esse comportamento, né, na sociedade, dentro da família, que é porque ele paga imposto e é trabalhador, que ele não vai ser o abusador, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de desconfiarem, porque elas se sentem mal de estar desconfiando de uma pessoa muito boa, né? Que paga Entendi. imposto, que provém para a família, e todo esse. Aparentemente é o cara correto, é o cara perfeito. É, Então é, vamos amarrar essa parte até aqui, né? A gente está aí com 20 minutos de live. Então a gente já percebeu que quando você passa por abuso e você nem mesmo sabe que viveu isso, que é você muito vai comum. desenvolver, eu diria, é o mais frequente, né? É, A gente vai desenvolver comportamentos que vão nos levar a repetir situações em que eu me coloco de novo sendo abusado. abusado. Talvez não mais como sexo, talvez sim, talvez não, Uhum, mas isso será uma constante em toda a minha vida. Dentro da exato. empresa onde eu trabalho, dentro do meu lar, no relacionamento com meu marido e no relacionamento com os meus filhos. Eu vou me colocar, tipo assim, como uma empregada. Show. Uhum, Essa pessoa vai carregar uma sensação de que parece que ela não é boa o bastante para nada na vida. exato. E aí que inicia, né, muito dos sintomas da depressão, né? Que é ela não se sentir suficiente para nada, né? Não se sentir pertencente e acaba trazendo essa angústia, né? E vai trazendo uma desvalorização muito grande, porque, né, tudo que eu faço dá errado, ou não vale a pena tentar porque eu não sei fazer direito. Então ela se sente muito inadequada. E E isso tem como. constantemente. Aí vem o quadro, né, de depressão. Perfeito. E tem como a gente conectar alguns sintomas que a pessoa pode estar vivendo, quem está nos assistindo, o familiar de quem está nos assistindo. Eu vejo que entre as mulheres, principalmente, existe uma comunidade. Então, por exemplo, assim, a mulher tem um problema, ela consegue compartilhar isso com as irmãs, se ela tiver, às vezes com tias, às vezes com primas. Então, eu consigo ver que as mulheres elas conseguem compartilhar suas dores. Então, daqui a pouco, isso que a gente vai falar agora, você vai ouvir, você vai dizer assim, caramba, isso que o Paulo, a Gabriela está falando, a minha amiga, a minha irmã, a minha sobrinha falou disso semana passada, cara. E por Uhum. que eu faço essa fala, né? Ah, o Paulo é machista. Gente, o homem é criado dentro de uma crença de que se ele se queixar que dói, se ele falar que está sofrendo, se ele chorar, então, ele é um homem inferior, ele é algo que vai ser abandonado por todos os outros homens porque ele é muito fraco e ele não vai mais pertencer a este grande grupo dos machos alfas. Então o homem, quando ele sofre, e eu já atendi muito homem que passou por abuso, hoje à noite ainda eu vou contar um caso
de um homem adulto com 45 anos que ficou 1 ano e 8 meses deitado numa cama sem conseguir levantar, sem conseguir levar o filho para a escola por depressão. E vocês vão ver que tudo isso começa com ele aos 8 anos, numa situação de abuso. Só que o homem, sabe o que é a primeira coisa que o homem te diz quando está em terapia? Eu nunca contei isso para ninguém. Então a mulher, graças ao Papai do Céu, ela consegue compartilhar as dores. Talvez ela não saiba que aquela dor representa uma coisa mais grave, mais profunda, mas consegue. Então minha pergunta para você agora, Gabriela, no dia a dia dessa pessoa, nos seus afazeres, talvez na relação sexual, por exemplo, o que essa mulher vai encontrar de sintoma que é um alerta para um possível abuso? Ótimo. Então, na questão da sexualidade, a gente tem, né, a dor pélvica, né, a dispareunia, que é a dor também durante a relação. Tem o vaginismo, né, que é a contração involuntária. Olha para você ver como que o organismo ele é muito sábio, né? Então, a pessoa passou por aquele trauma e aí ele tem uma contração ali voluntária na vulva para que não ocorra a penetração, porque ele tem aquela memória de que isso vai causar dor, né? Isso é sofrimento. Então, a mulher, ela acaba trazendo isso, né, a nível inconsciente, porque ela não é uma contração que ela está querendo fazer e acaba não conseguindo nem ter a relação, né? E aí, é mais ou menos como se a gente fosse olhar para o homem primitivo, para a mulher primitiva, para o ser humano primitivo, porque a gente é um animal na nossa essência. E o animal, ele tem comportamentos que visam sobreviver e reproduzir, que é a essência da vida seguir em diante. E essa essência nós carregamos também. Então, tudo o que nós buscamos é sobreviver, reproduzir, nos sentir felizes. Tudo que a gente rejeita, que a gente refuga, é aquilo que nos causa o medo de morrer, o medo de não existir, o medo de não pertencer, o medo de não ser amado. Então eu poderia, por exemplo, perguntar assim, uma pessoa que está num casamento e diz que faz sexo por obrigação, Gabriela, o que você me diz? Sim, exatamente. Tem que observar, né, a questão da relação sexual. Não é só a questão do trauma, né? A gente tem a questão cultural de que a mulher às vezes tem que satisfazer o homem, e aí, por ela fazer várias vezes o sexo por obrigação, o corpo também acaba, né? Às vezes ela até antes gostava, mas aí depois acaba não gostando mais, porque reforçou um comportamento ali de dor, né? E aí, para a sobrevivência, vai querer parar de fazer, né? Porque dói. Então você está me dizendo que talvez no início da relação, quando ela conheceu o homem, quando começaram a namorar, noivar, casar, tudo bem fazer sexo. E de repente, anos depois, começa um certo desconforto que vai dando origem a uma dor, que vai dar origem, talvez, a um quadro de uma possível doença? Exato, uma dessas, vaginismo, dispareunia, né? E outra coisa que também acontece muito é que, às vezes, a mulher, quando ela foi já abusada, ela, às vezes, tem na adolescência relação e tranquilo, né? Nunca teve problema. Só que depois que ela casa ou que ela começa a namorar, ou começa a estreitar o relacionamento, ela bloqueia, ela trava. Porque quando ela estreita a relação, remete muito ao laço de intimidade que ela tinha com o abusador. Então, quando é uma coisa mais solta, ela consegue ter uma relação, porque ela não tem tanta intimidade. Quando começa a ter uma intimidade, ou quando ela engravida, né, aí ela tem a preocupação, começa a vir muitos flashes do abuso, porque é uma preocupação com o filho que vai vir, né, a filha, o filho que vai vir. Então, tem momentos da vida que ela vai ter tipos de sintomas, né. Então, às vezes, na adolescência, ela tem anorexia, na fase adulta, ela tem compulsão alimentar, porque então você está dizendo que tem uma fuga, linha do né? tempo, existe uma linha do tempo na vida da pessoa que passou por abuso, e você está nos dizendo que, na verdade, esses sintomas vão evoluir, ou pelo menos eles vão mudar conforme a fase da vida? Exato, conforme a então fase da vida. Então vamos supor que uma menina foi abusada entre 2 e 5 anos.
Eu imagino que naquele momento, com 2, 5 anos, ela sabe que está sendo abusada? Ela sabe que é um abuso? Não, com essa idade ela não tem nem ideia do que está acontecendo, né? E aí me permite fazer uma pergunta técnica aqui. A gente ouve falar em abuso, a gente ouve falar em violência sexual, a gente ouve falar em estupro, e a gente ouve falar, tem uma outra palavra, eu inclusive tinha anotado aqui, daqui a pouco eu encontro. Molestar. Molestar. Qual é a diferença disso? Qual é a diferença para a gente sair dessa live um pouco mais inteligente? Bacana. Então, dentro da psicanálise, do psiquismo, não tem diferença, porque vai ter o trauma e o sintoma. Dentro da legislação da lei, para ser julgado o crime, alguma coisa, vai ter. Mas, para a gente, né, simplificar, né, o estupro é muito focado quando tem a violação da penetração. O abuso, ele não necessariamente precisa ter a penetração. Então, já teve caso de uma mulher que ela tinha pavor de usar saia. E ela, né, fazendo tratamento, descobriu uma fase lá na infância que ela chegou de mini saia, brincando. O pai estava bêbado, sentado no sofá, e olhou com um ar sedutor, erótico. E a criança, ela entende aquele olhar. Então, ela foi abusada. Pelo olhar, ela consegue ser abusada e ela vai ter sintomas e consequências. Então, se eu estou entendendo, não é o que acontece, mas é como nós nos sentimos naquele momento. Se você se sentiu invadida por um olhar, por um toque, né, não necessariamente só pela penetração, você vai representar dentro do psiquismo consequências. Olha que interessante, na nova medicina germânica, que é a medicina que estuda os sintomas e através do que o corpo está fazendo de doença, de problema, você vai fazer uma descodificação, ou seja, você vai interpretar aquilo e vai chegar numa origem emocional e vai descobrir qual foi o conflito. A gente entende que todo conflito, trauma, ele tem a necessidade de que o ambiente envolva certos quesitos. Por exemplo, a primeira coisa que tem que estar presente lá quando aquele pai olha para aquela menina é que ela se sinta absolutamente sozinha. E aí eu explico, sozinha não é assim, ó, ela estava sozinha com o pai e ele olhou aquilo. Não, gente. O sozinha é que não existia dentro dela recursos para expressar o que ela sentiu, e então ela não consegue comunicar para ninguém, talvez nem para ela mesmo, direito o que aquilo está causando de pavor, de medo, de insegurança, de quebra daquela relação de segurança que havia com o pai, né, de proteção. Então, o primeiro fator para você realmente desenvolver um trauma não é o que acontece, é como você se sente. E como você se sente para ter um trauma? Você tem que ter algumas características. A primeira dela é, você se sente completamente sozinho. Por quê? Porque você não consegue comunicar o que está falando, o que está acontecendo em você. Abandonado, né? Isso tem que ser completamente inesperado. Ou seja, é de uma forma tão surpreendente que você nunca passou por nada semelhante. Terceiro, não há dentro da tua mente, do teu cérebro, algum recurso possível. Então é uma situação com a qual você nunca se deparou antes, de tal maneira que o teu cérebro não consegue te dar um caminho. É como se a pessoa bugasse, sabe um computador que dá tela azul? E aí trava tudo e tem que reiniciar? O que acontece biologicamente no nosso corpo é a mesma coisa. E essa tela azul em nós provoca uma adaptação biológica, ou seja, o teu neurônio ou as tuas sinapses ou a informação na tua célula vai sofrer naquele momento uma alteração. E essa alteração vai dar origem às doenças e problemas que você vai desenvolver ao longo da vida. É importante salientar que isso não é uma coisa imediata, tipo, meu pai me olhou assim, isso causou um trauma, amanhã de manhã eu acordo. Não. Talvez demore 5, 10 anos para que o corpo comece a materializar e produzir os problemas. Um exemplo, aquelas recorrentes infecções que quantas mulheres têm? Sim, e aí ficam procurando tratamento para resolver a infecção. Aí resolve momentaneamente, dali um tempo retorna. Por que retorna?
porque a origem emocional do problema não foi resolvida. Então, é a mesma coisa no quadro depressivo. A pessoa vai lá e toma medicação para ficar de pé e voltar a trabalhar, para voltar a cuidar dos filhos, mas não resolve a origem emocional do problema. E aí, daqui a um tempo, está de novo no mesmo sofrimento. Então, entendemos aqui a diferença entre molestar, abusar, estuprar. Maravilhoso. E aí eu quero fazer um convite aqui, Gabriela. A gente está já caminhando para metade da live. Caramba, se você está olhando para tudo que a gente está dizendo e está vendo assim, meu Deus, quanta gente precisa saber disso, como nunca ninguém falou isso para mim na minha infância, na minha adolescência. Então, cabe a você, é você que tem que convidar as pessoas, porque a gente está fazendo nosso papel de vir aqui e abrir essa caixa, destampar esse baú de segredos e revelar isso para você numa live gratuita, sem que você tenha que nos pagar consulta ou tenha que fazer um curso. A gente está entregando para você. Agora vai da generosidade do coração de cada um de vocês vir aqui nos comentários e do lado tem um aviãozinho. E você clicar nesse aviãozinho e convidar pelo menos uma pessoa a mais para que possa compartilhar com você desse momento. A gente não vai parar porque a gente não tem tempo para enrolação. Gabriela, se existe uma linha do tempo dos sintomas, se uma menina passou lá, a moça que o pai olhou para ela de mini saia, se a menininha de 5 anos por aí passou por um abuso, mas ela não entende que isso é um abuso, ela é um trauma, mas ela não entende a sexualidade. Mas essa criança vai começar a tomar consciência da sexualidade, eu acredito que entre 10 e 12 anos, por aí. Exato. Como é que evolui essa linha do tempo dos sintomas? Você pode dizer pra gente? Bacana. Você estava falando, eu vou até trazer uma frase, né, de Freud, que ele fala, né, tá aqui, o trauma psíquico é decorrente de uma impossibilidade de simbolizar a vivência. E vem muito relacionado com o abuso. Então, a criança, ela não tem capacidade de simbolizar, né, essa vivência do abuso. Ela é hiperestimulada, então, como é numa zona erógena, ela vai sentir prazer. E aí, com o tempo, quando chegar nos 10, 12 anos, ela vai entender que aquilo tudo não era amor, não era carinho, era uma coisa totalmente errada. E aí vem uma autocobrança muito grande. Até o momento da educação sexual, talvez na escola, talvez até em casa, mas eu acho difícil em casa, ela não tem clareza de que aquilo foi um abuso. Não é isso? Não, pelo contrário, será que é ela por isso gosta que do tantas... professor, né? Ela gosta. E será que é por isso que tantas meninas e meninos vão travar, vão começar a desenvolver problemas sérios nessa fase, entre 10 e 14 anos, que começa a bugar um monte de coisa e as mães, os pais, os professores não sabem o que está acontecendo? Exatamente. E aí vai trazer, né, além da depressão que a gente comentou aqui, pode trazer na questão da sexualidade, né, uma compulsão por masturbação, ou uma aversão ao toque, né? Então, cada pessoa vai reagir de alguma forma. E aí, por isso que é importante, né, a gente ter essa educação sexual mais cedo, mas também estar atentas às crianças, aos adolescentes, aos comportamentos deles, né? E um dos principais é essa desvalorização da vida, porque quando a ficha cai, ela começa a entender, então, que ela fez parte de uma coisa muito ruim. Ela traz a culpa, né, uma responsabilidade, porque de como ela gostou, e muitas das vezes, às vezes ela até procurou o agressor, né, eu quero ir para casa do avô, né, ou, não estou generalizando, né, mas assim, tem gente que vai ter aversão já desde o começo do agressor, Sim, mas não quer ir na casa do avô de jeito nenhum. Tem gente que vai gostar, porque entende vai que é achar segredo, que é brincadeira, que né? Então, a gente não pode pensar nisso como adulto, a gente tem que pensar nisso, cara, é uma criança, ela não tem a menor ideia do que é sexo, do que é certo e errado, ela está sendo construída, o cérebro. Vocês sabiam que o cérebro do ser humano vai ficar formado, ele vai chegar no assim, bom, agora eu tenho um cérebro, com 7, 8 anos de idade. Como é que você quer que uma pessoa, uma criança de 5, 6 aninhos, entenda que aquele vô que está colocando no colo, que está esfregando ela, está fazendo uma coisa que é completamente errada? Ela não tem.
E o Ferenczi, né, que é um dos principais aí amigo do Freud da época, que traz muito a questão do abuso, ele fala, a criança, ela quer seduzir, porque ela sabe que ela precisa do adulto para sua higiene, para alimentar, para poder, né, viver, né, para sobreviver. Ela quer seduzir, só que a linguagem que ela usa é a linguagem da ternura. Quando um adulto entra e acredita, né, que a criança tá dando, né, uma abertura, ele está olhando na linguagem dele, que é a linguagem erótica. E quando acontece o abuso, há uma quebra de linguagem. E aí é onde é instaurado o trauma, né? Que a criança, O que significa quebra de linguagem? Que é sair da linguagem da ternura para a linguagem erótica. Porque a criança, ela tem que sair da linguagem da ternura, que é o seduzir para conquistar, para eu sobreviver. Só que ela vai começar a ir para a linguagem erótica, às vezes vai na fazenda, vê um animal, né, tendo relação com outro, pergunta o que é, e aí ela vai aos poucos, a conta-gota, entendendo, saudável. Né, saudável. Quando ela tem um abuso, tem uma quebra, ou seja, ela vai de uma linguagem da ternura direta para a erótica, né? Já está sendo estimulada ali com um toque, com um olhar, ou até com a penetração. Né? É uma violência muito grande. E isso afeta muito o psiquismo, porque ela vai ficar confusa, ela pode entender que essa é a forma de linguagem que ela deve comunicar, então pode ser que ela se torne erotizada, é aquela pessoa que vai conversar, ela quer seduzir, se ela vai pedir uma carne no açougue, ela vai toda arrumada, vai toda... Porque ela a linguagem que ela entendeu como um mecanismo de se comunicar com o mundo ao redor. Exatamente. Ou ela pode colocar muitas roupas porque ela não quer ser vista, né? Ela não quer nem o corpo os dela extremos, né? Ou para um lado, ou para o mais, ou para o menos. Essa é uma dinâmica do ser humano, né? Mas sempre nos extremos, por quê? Porque perdeu a sua essência, perdeu o seu equilíbrio. Exato. Mas e quando passou ali de 16, 18 anos, quando ela começa, digamos, a desenvolver a fase adulta, o que tende a acontecer, ocorrer na vida dessa moça? Então, tem muito da questão da sexualidade, né, da dificuldade de manter ali um relacionamento, às vezes, com intimidade, ou de ter prazer durante a relação, né, e tem na vida dela, no trabalho, na vida familiar, que acontece muito também, muito conflito com as pessoas que deveriam ter protegido ela. Então, às vezes, ela nem tem tanta raiva do agressor, mas ela tem muito conflito com a mãe, porque a mãe, inconscientemente, ela coloca a responsabilidade, né, que a mãe deveria ter protegido e não estava lá, né? Então, meu Deus, isso é muito importante. Quer dizer que se eu tenho um conflito com a minha mãe, e a minha mãe, cara, nunca fez nada, não entendo porquê, tem uma distância entre eu e a minha mãe. Talvez, na verdade, eu estou cobrando inconscientemente da minha mãe uma ausência dela, porque eu passei por um trauma, por um abuso, e como criança eu precisava que minha mãe estivesse lá, mas ela não estava. Então agora na fase adulta, inconscientemente eu tenho esse conflito com a minha mãe. É um conflito silencioso, né? Porque eu não sei que ele existe, mas eu sei da distância, parece que eu não consigo me sentir amado, eu não consigo me aproximar da minha mãe ou do meu filho. Que doido isso, né? O que mais, Gabriela? Tá muito interessante a tua conversa aí. Vamos lá, o que mais? Bacana. Assim? E aí tem, né, os vários sintomas de transtorno borderline, da bipolaridade, tem os comportamentos, às vezes que a pessoa vai para a fuga, né, de usar álcool, droga, a compulsão sexual, ela procura prazer de alguma forma porque ela se culpa muito, e ao se culpar muito, né, ela se oprime muito, e para continuar vivendo ela precisa de uma pulsão de vida, então ela vai lá e tem que extravasar em alguma forma, e aí ela usa, né, aí dependendo do meio dela, ela vai usar às vezes o álcool, às vezes a droga, às vezes tem a cleptomania, que é aquele prazer momentâneo, porque ela precisa se sentir viva, porque é muito tempo se cobrando, né? Muito tempo se culpando por ter sentido prazer. Quando a gente fala sentir prazer, a pessoa, ela não tem essa consciência, né? Ela tem nojo da pessoa quando ela entende que foi abusada.
Mas a gente sabe que ela sentiu prazer lá atrás porque foi estimulado de forma, né, suave, com toques, né, foi dada atenção. Então, é muito conflito, é um conflito muito grande interno, né? Então, conscientemente, ela vai falar que não, que ela odiou, que ela tem nojo, né, um sentimento muito comum, a nojo, a culpa, mas tem esse conflito interno dela se cobrar, se sentir culpada de alguma forma, mesmo às vezes ela chega e fala assim, eu sei que eu não tive culpa, mas eu sinto isso, eu sinto de alguma forma participei disso, né? Por que eu não falei Vamos nada? tentar colocar em sentimentos. Sentimentos que talvez a pessoa que passou por isso e que esteja assistindo essa live ao vivo ou gravada, que você possa ter nesse momento. Vamos lá, me ajuda a construir aí. A pessoa se sente sozinha no mundo, mesmo que tenha gente à volta dela, ela se sente sozinha? Muito. Muito sozinha por causa que, né, houve essa quebra de confiança. Era uma pessoa que ela gostava, que ela, né, achava que estava ali brincando ou dando um carinho. E também existe a quebra de confiança das pessoas que estavam perto e não protegeu. Então, se eu não posso confiar nas pessoas que eu mais amo, em quem que eu vou confiar? Então, é uma pessoa que se sente extremamente sozinha, não confia em ninguém. E a tristeza, aquela tristeza profunda, inexplicável? Muita tristeza, né? Muito junto com o sentimento de culpa, da desvalorização da vida, né? Tipo assim, como que eu fiz parte disso, né? Ou então, minha vida não tem valor. Então é uma tristeza com muita culpa, porque eu vejo muita gente falar, eu carrego uma culpa, eu não sei nem do que, eu não sei o que eu fiz errado, mas eu me sinto culpada por tudo. E medo, tem muito medo? Tem muito medo, tem muita raiva, né? Rancor. Revolta, sentimento de inferioridade, a solidão, né, que a gente comentou, nojo, né, esse sentimento também é muito relatado, né, junto com a culpa, é uma emoção, né. Nojo, pode acontecer da pessoa não ter vontade de viver, dela se sentir, tipo, sem energia para levantar. Sabe aquela pessoa que não tem tesão para a vida? Ela tipo, só levanta da cama por obrigação, porque tem que trabalhar, porque você não tem para pagar as contas. Aquela pessoa que não tem mais tesão de viver. Faz sentido. Faz porque, o que acontece? Ela sentiu prazer. Então, quando ela sentiu prazer e entendeu que aquilo é muito errado, então ela busca a vida inteira não sentir mais prazer. Porque ela acha que se ela sentir prazer, ela está fazendo alguma coisa de errado, né? Então é uma pessoa... Então, peraí, você está dizendo que lá no casamento, com o marido, com, nossa, o pai dos meus filhos, inconscientemente, quer dizer, eu sinto... Se eu tiver prazer com o meu marido, eu tô fazendo algo outro dia errado. Eu vou ter um dia horrível, eu vou me sentir muito mal, não vou saber por quê, porque não aconteceu nada, tá tudo perfeito, a minha família me ama, meu marido é maravilhoso, ele é carinhoso, ele é protetor, eu tenho o melhor marido do mundo, mas eu me sinto horrível, porque na verdade dentro de mim tem uma programação de um trauma dizendo que sentir prazer é você fazer a pior coisa, a coisa mais suja, mais horrível que você poderia ter feito. É isso? Exato. É o sentimento, eu falo muito, né? Se sentir não merecedora, né? Então, eu não me sinto merecedora de nada, né? Então, tudo que eu faço, eu acho que não foi suficiente, porque eu não mereço um elogio, eu não acho, né? Que tá bom, que eu não fico satisfeito, por mais que todo mundo elogie, que foi uma coisa muito... Eu não consigo sentir. Porque se eu sentir isso, eu remeto, né, inconscientemente lá atrás e isso é errado, né? Então traz muito esse sentimento. Isso não vai desconectar a pessoa de si mesmo, não vai criar uma sensação de que, cara, eu tô perdido na minha vida, não sei. Parece que eu tô perdido, parece que nada faz sentido. Traz muito isso. E ela vai só reforçando ao longo da vida, né? Então só vai agravando. Então ela vai Fala mais sobre esse reforçando. A gente já falou sobre isso, mas a gente vê que as pessoas estão entrando e saindo da live o tempo inteiro. Sim. Então, para quem não viu você falar sobre o que é esse reforço, né? É a terceira vez que a gente vai falar sobre isso na live de hoje, mas vamos lá, para você sair daqui sabendo que não tem como negligenciar algo assim na sua vida. Por quê? Porque se você viveu isso lá no passado, o que você vai fazer, Gabriela? Só reforçar esse tipo de comportamento. E de que maneira a pessoa faz isso no dia a dia?
trazendo esses sentimentos, né, e tendo os comportamentos, ações e atitudes, né, de se colocar em posições submissas, né, de aceitar, não conseguir falar não, e aí vai só trazendo esse sentimento de tristeza, de culpa, de nojo, né, e quanto mais a pessoa reforça, né, quanto mais o cérebro dela acessa esse caminho neural, né, essa sinapse, mais aquilo fica mais fácil de ser acessado. Então, por isso que a pessoa, ela começa, né, com uma crise de ansiedade, depois ela começa a ter várias. Quando ela começa, assim, a depressão, depois vai só aprofundando, né? Porque aquilo começa a ser uma verdade para ela, né? Ser o caminho que o cérebro tem que fazer. É assim que ela sente que ela deve sentir. Mesmo a gente está falando basicamente que tudo isso está levando a pessoa a um estado depressivo. Quer dizer, não é que a pessoa é depressiva, mas ela está vivendo um estado depressivo profundo por causa desse trauma que ela não sabe que tem. Ela se desconecta da essência dela lá atrás, né? E passa anos reforçando esses mecanismos de defesa. E aí, com isso, ela acaba entendendo que ela é assim, porque é a única forma que ela lembra, né, da vida dela. Só que não, nenhuma criança nasce, né, com esses sentimentos, essas emoções, né? A gente vai absorvendo com as experiências, com a sociedade e tudo mais. Então, houve uma desconexão da essência dela, só que é tão reforçado ao longo da vida, e né, a pessoa que não procurou ajuda, não tratou, não tem aquela consciência que isso está refletindo, ela acaba acreditar que a verdade, aquilo é ela, né? Isso sou eu porque a vida inteira eu fui assim, eu sempre senti assim. Né? Mas na verdade não, porque ela aprendeu, né, tudo isso com as experiências. Botei uma pergunta da Elizabeth aqui na tela. Quando você tem nojo, deve ser do esposo, tá? Isso começou na gravidez do segundo filho e isso só piorou com o tempo, eu imagino que seja. Você quer responder para ela? Bacana. Então, aí um nojo, é uma emoção muito forte, né? É um sentimento, uma coisa muito forte. Então, quando a gente vê que foi depois da segunda gravidez, na verdade, a segunda gravidez, ela foi só aquela gotinha que fez o copo transbordar, né? Ou seja, o copo estava aqui a vida inteira pingando. Quando chegou na segunda gravidez, foi a gota que fez derramar. Que fez derramar. Então, então a gente tem que procurar, né, um tratamento exatamente para não só tratar uma situação específica da segunda gravidez ou, né, do esposo, mas entender lá atrás quais foram vários outros momentos que você sentiu esse mesmo sentimento. E não necessariamente vai estar, né, quando a gente fala de hipnose, hipnoterapia, a gente sabe muito bem disso. Não vai estar atrelado. Então, às vezes, a pessoa com aquilo, né, que ela foi buscar ajuda. Tem gente que vai buscar ajuda por causa de sexualidade, mas ela sentiu aquele sentimento na infância com outro, né, numa brincadeira. E isso foi só enchendo o copo, né? Foi o mesmo sentimento, foi só até que transborda. A origem emocional do problema, ela sempre tem 4 fontes. A primeira delas é vidas passadas. E aí, claro, tem gente que acredita, tem gente que não acredita e tá tudo certo. Tá? A segunda vai ser o útero da mãe. Por quê? Porque lembra que eu falei que o cérebro até 7, 8 anos ainda está se formando? Então a criança, além de não ter o conhecimento, o entendimento, ela não tem nem a parte de sinapses, de neurônios desenvolvida. Mas, no entanto, ela está sentindo, o sentir, que é o subconsciente, que é emocional, ele está recebendo absolutamente tudo desde a concepção. Por quê? Porque você está conectado à mãe, então a célula do seu corpinho, como bebezinho que está se formando, está recebendo toda a informação, tudo o que se passa com a sua mãe. Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou contar um caso clínico de uma pessoa que desenvolveu um trauma, por exemplo, por algo que aconteceu quando ela estava na barriga da mamãe. Uhum. O que é importante aqui você entender que essa fase do útero, tudo o que aconteceu com a sua mãe, você sente como se tivesse acontecendo com você. Depois, a gente tem a primeira infância, que vai do momento do nascimento até 7, 8 anos de idade.
né? E qual que é o quarto fator que vai levar você a desenvolver uma depressão, desenvolver a série de transtornos e problemas que a gente está falando? É a parte sistêmica da sua família. Por quê? Porque hoje a ciência já conseguiu mapear o gene e ela consegue saber, por exemplo, que se o seu bisavô, o avô, o tataravô, seja quem for na ancestralidade, passou, por exemplo, por uma guerra, passou fome, passou medo, passou pavor, essa emoção, ela fica registrada no teu código genético. Ou seja, a vida vai seguindo em frente e esse DNA vai sendo transferido. E o teu neto vai ter essas emoções gravadas como se ele tivesse vivido isso. Então, é importante ter essa concepção de que um trauma, uma depressão, eu quero curar uma depressão. Você tem que descobrir a origem emocional. Por quê? Porque só descobrindo a origem emocional, você vai entender da onde que está vindo o problema. Do contrário, é você bater num monstro invisível. Você está dando murro sem saber onde é que está o cara que está te batendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quando as pessoas estão nesse estado, não querem sair de casa, não têm vontade de viver, né? Ficam nesse ciclo, repetindo isso, aí toma medicação, fica de pé, melhora, ignora o problema, mas não busca a origem emocional do problema. A causa, né? Não busca a causa. Essa pessoa está se tornando refém de si mesma, está sendo refém, escrava dos próprios traumas. E aí eu te pergunto de novo, Gabriela, o que precisa acontecer na vida dessa pessoa para que ela saia desse ciclo? Quando é que ela vai perceber que algo precisa ser feito para parar isso na vida dela? Bacana. E você falou uma coisa que eu vou colocar, como que tem influência dos nossos antepassados, né? A maioria das pessoas que foram abusadas, quando você vai investigar, a mãe ou a avó também foram abusadas. Então traz, eu falo, né? Sistemicamente. Então, assim, tratar não é nem só para você, ainda é para os que virão, né? Quando você trata, você encerra, você corta esse ciclo, né? Então, traz sistemicamente, porque também está muito atrelado ao comportamento, né? Então, se você foi criado por uma mãe que é submissiva ou por uma avó, você vai acreditar que esse é o comportamento, né? E aí acaba absorvendo e trazendo. A gente fala que o abusador, ele olha na sala, pode ter 100 pessoas. Se tiver 2 abusadas, ele consegue chegar nas 2 abusadas. Então... É impressionante isso, né? É impressionante que, tipo assim, quando você é abusado uma vez, você vai ser abusada 2, 3, 4, em vários momentos da sua vida. Enquanto você não identificar... Vou falar algo que é assustador, mas você sabe, se você tem esse conhecimento sistêmico, você sabe que o que eu vou falar é verdade. Se você foi abusada, há uma grande chance que a sua mãe foi abusada, foi o que você disse agora. Agora, assim como essa linha continua para trás, ela vai continuar para frente se você não resolver o problema. Então você tem que entender que não é uma coisa só de olhar para trás. Se eu fui abusado, então minha mãe, minhas irmãs, talvez a minha família tenha esses casos recorrentes de abuso. Sim, o problema aqui, o que eu quero aqui alertar para você, porque a gente não está aqui para dar um diagnóstico, para curar a sua depressão. A gente está aqui para fazer você perceber o problema que você está vivendo, para você procurar ajuda. Entendeu? Inclusive depois eu vou falar para você de um evento que a gente vai ter, um aulão, uma super aula para ensinar isso assim, ó, não vai ser tipo uma live aqui, a gente está batendo um papo, a gente vai ter uma aula sobre tudo isso, daqui a pouco eu falo. O que eu quero te deixar claro nesse momento é, mamãe, papai, se você não interrompe esse ciclo que a Gabriela acabou de trazer para nós, que é o ciclo sistêmico, isso vai perpetuar na sua família, com seus filhos e netos. E eu não estou querendo ser alarmista, eu não estou querendo fazer terrorismo mental, psicológico, emocional. Vai buscar, digita no Google, procura Bert Hellinger, procura constelações familiares, vai ler, vai estudar, você vai entender que essa é uma dinâmica mais do que comprovada ao redor do mundo pelo ser humano. São o que a gente chama de dinâmicas familiares que nos mantêm repetindo padrões. Se você olhar para o alcoolismo, você vai encontrar isso. Da mesma forma que acontece nos abusos. Então, a gente precisa olhar para isso. Falando sobre aquele caso clínico, certa vez, você falou antes de um caso clínico, deixa você contar primeiro o teu caso clínico. Você começou a falar um pouquinho antes. Você quer trazer uma história real que você já tratou?
Sim, eu falei da menina da saia, né? Que com o olhar do pai foi já considerado um abuso, né? Tem um outro que foi o pai, o abusador, e a pessoa ela não lembrava de nada, ela tinha os sintomas, né? Muita dificuldade na relação, muita, né, sintoma de depressão, não merecimento, várias coisas. E aí ela foi buscar ajuda e a gente iniciou o tratamento e aos poucos a gente foi trazendo, então, através da hipnoterapia, né, da hipnose, esses momentos. Isso acontece porque é uma dor muito forte, então, se a pessoa lembrar daquilo, ela, né, se mata. Então, o inconsciente guarda para ela não lembrar e ele vai conseguir, Bloqueia, né? bloqueia, Trava. Torna aquilo trava. um segredo que a pessoa não sabe que aconteceu. Aí ela foi buscar ajuda porque tinha muitos sintomas e não estava aguentando lidar com isso. Aí a gente começou, então, a ter acesso ao inconsciente através da hipnoterapia e identificou que era, né, o pai dela. E aí ela tinha uma relação muito complicada com a mãe. O pai já era falecido e eu falei para ela, olha, vamos, a gente não sabe se isso é verdade ou não, sua mente pode ter criado, né? Não tem como saber se o pai já é falecido, mas se a sua mãe tá viva, vamos conversar com ela, ver, né? Porque era uma angústia muito grande da parte dela saber se aquilo era verdade ou não. Eu falava que pra gente não interessava, porque se ela tem os sintomas, aquilo já é uma verdade para ela, independente se foi uma realidade ou não, né? Mas aí preparamos ela para conversar com a mãe, né? E aí nessa conversa ela falou que foi a primeira vez na vida, ela já tem, sei lá, mais de 50 anos, perto de 60. Ela falou que foi a primeira vez na vida que ela conseguiu conversar com a mãe dela sem né, conversar, sem muita gritaria e tudo mais. E quando ela Sem começou brigar. sem brigar, e aí eu falei assim, olha, a gente não vai perguntar se aconteceu, quem, você tem que chegar, né, com a postura, afirmando e tudo mais, e preparei até as perguntas, tudo que ela ia se posicionar lá, e a mãe dela, né, de primeira, já afirmou que tinha sido pai, e não que ela soubesse, né, mas quando ela falou assim, olha, eu fui abusada, e aí ela falou assim, foi seu pai? Tipo assim, ela já levou pro lado, né? Aí a gente foi e identificou. E aí a gente teve que depois fazer esse tratamento também com, né, a relação dela com a mãe. Porque não é só acolher a criança naquela hora do abuso, né? É também entender vários outros relacionamentos que foram prejudicados, né, nessa vida. E teve Só para outro também. conectar com quem chegou agora, né, que perdeu o início, por que a Gabriela está falando isso? Porque você tem na sua mãe a pessoa que deveria ter te protegido. Então, a quebra você sente assim, a mamãe devia estar lá para me cuidar, para me proteger, e não estava. E aí você desenvolve uma série de conflitos, de afastamento, é uma distância. Você quer amar sua mãe, mas parece que você não consegue se aproximar. Desculpa te interromper, você ia falar de um outro Exato. caso. E o outro também, que foi o abusador, foi o irmão, né? Mas ele era um pouco mais velho, eu acho. E tinha muito conflito com a mãe também. Então, ela chegava na casa da mãe, tinha muita dor de cabeça, passava muito mal fisicamente, né? Não conseguia dormir lá, ficar lá. E aí, depois que a gente começou, né, o tratamento, aí com o tempo ela conseguiu ficar, lembro direitinho, ela falou assim, nossa, essa semana eu dormi a semana inteira na casa da minha mãe. Né, por causa do trabalho, a logística era mais fácil, né? E aí, ela, assim, primeira vez que ela tinha conseguido. Porque não é só trabalhar a questão do irmão, do abusador, né? A gente tem que trabalhar um todo ali que acaba refletindo, né? E reverberando aí no trabalho, na família, nos outros relacionamentos também. Sabe que quando tu relata desse abuso do pai, eu tenho uma história muito interessante também, como um caso clínico, já aconteceu faz anos, mas aquilo me marcou pela singularidade. Foi uma terapeuta, uma consteladora familiar, e com o conhecimento de ser uma terapeuta, de ser uma consteladora, ela chegou para mim e disse assim, Paulo, eu preciso de uma terapia porque eu fui abusada. Tu foi abusada? Como é que tu sabe disso?
Ela não, apareceu no campo de constelação e eu tenho traumas, eu tenho bloqueios, eu tenho esse e esses sintomas, tudo isso que a gente desenhou o quadro até agora, que você que está com nós desde o início da live, a gente passou sintoma por sintoma, inclusive, em que época da vida que vai acontecer, tá? Se não pegou, depois assiste o início. Então ela tinha consciência que havia vivido esse problema. Ela tinha consciência do quanto custava na vida dela, que ela não conseguia se sentir feliz, ela não conseguia se sentir merecedora, pertencente. Tipo, ela sabia que ela tinha sucesso profissional, mas não se sentia assim. Ela sabia que ela tinha um marido maravilhoso que amava ela, mas ela não conseguia se sentir amada. Ela sabia que ela tinha filhos maravilhosos, mas parecia que ela não conseguia se sentir feliz. Então, tendo todo esse conhecimento, já imagina quanto isso fica mais pesado, porque aí você começa a criar uma autocobrança. Cara, como que eu estou aqui tratando outras pessoas? Eu sou uma terapeuta e tenho isso em mim, né? E aí ela chegou e disse assim, olha, eu preciso de uma hipnoterapia porque eu quero acessar isso e eu preciso descobrir, porque eu não consigo me lembrar. Eu acho que foi meu pai, ela disse. Por que eu acho isso? Porque eu nunca consegui ter uma boa relação com meu pai. Eu não consigo ter uma boa relação com meu pai. Mas a minha mãe disse que não, que de jeito nenhum, que meu pai não quer fazer uma coisa assim, não sei o quê. Tá bom. Aí ela sentou na cadeira, 20 minutos depois, nós já havíamos chegado à origem emocional do problema. Você acredita que o que aconteceu, na verdade, é o seguinte? Antigamente, havia um costume, uma cultura, de que a mulher é tipo, pertencia ao homem. Então, quanto mais no interior, quanto mais a vida lá, o homem, às vezes, quando estava com desejo, quando queria se satisfazer sexualmente, ele não se importava, não havia nenhum cuidado, preocupação se a mulher queria ou não queria, era tipo, eu quero agora e pronto. E, infelizmente, era assim. Esse homem, o pai dessa consteladora, ele chegou em casa completamente bêbado uma noite. E a mãe dela estava grávida, estava gestando a cliente, a nossa terapeuta. Eu não lembro agora, para ser sincero, quantos meses ela estava ali no útero da mãe, talvez 2, talvez 3, talvez 4, eu não vou mentir, faz muito tempo que eu atendi esse caso, não me lembro. Mas, gente, você grava tudo o que acontece desde o momento em que há a concepção. O teu subconsciente sabe tudo. Ah, mas eu não lembro. Você não lembra, mas teu subconsciente sabe. E quando aquele homem bêbado, alcoolizado, olha que interessante, essa consteladora, essa cliente, ela não bebia, ela tinha uma aversão ao cheiro do álcool. Vai vendo. Esse pai chega bêbado em casa, alcoolizado, e ele quer transar com a mulher dele, ele quer sexo. E o que ele faz? Ele pega ela pelo braço, leva para o quarto, deixa os filhos ali pela casa, na sala, na cozinha, não está nem aí, e sobe por cima dela. E a mãe está apavorada, porque ela está pensando nos filhos, que tem vários filhos pela casa, estão ouvindo, estão escutando, e a mulher não quer, e ela não consegue fazer nada. O cara agarra ela, sobe por cima e faz. Qual é o sentir daquela mulher? Eu não sei, eu nunca passei por um estupro, mas eu imagino que seja algo semelhante a você ser estuprada. Agora, você ser estuprada por um desconhecido que sai da escuridão numa rua à noite é horrível. Agora imagina ser estuprada pelo pai dos seus filhos, o homem que vai acordar do seu lado amanhã de manhã. E que bebe de tempos em tempos desse jeito e que possivelmente vai fazer isso com você de novo, de novo, de novo. E aí o bebezinho, a cliente, essa consteladora lá, desenvolvendo pequenininho dentro do útero, está recebendo toda essa violência, toda essa violência. Então, o que de fato aconteceu não foi que ela foi abusada pelo pai da infância. O que aconteceu foi que ela carregou a memória daquele abuso sofrido pela mãe como se fosse dela. Porque de fato ela sentiu como se fosse dela. Então, de novo, não foi o que aconteceu, mas como você se sentiu quando aconteceu. É isso que define você. Então, a gente precisa buscar a origem emocional do problema, cara. Senão a gente vai ficando andando em círculos e afundando, e daqui a pouco você está dependente de medicação. E o problema da medicação é que não inventaram uma medicação que cura a depressão.
Não inventar uma medicação que cura essa dor que você tem aí dentro, que você se sente perdida, não se sente amada, não se sente valorizada, que você se sente um lixo, que você sente uma tristeza e completamente infeliz. Não tem pílula para isso. Ah, mas eu boto um remedinho e dou uma melhorada. Por quanto tempo? Paliativo, né? Paliativo. Então a gente precisa pensar em sair dessa situação por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelas pessoas ao nosso redor. A gente precisa evoluir como um ser que está ocupando o planeta Terra agora. E essa evolução passa por a gente conseguir superar esses abusos, a gente conseguir curar isso em nós e na nossa família, na nossa sociedade, na humanidade. A gente precisa disso, Gabriela. Muito, muito bacana. É isso mesmo. É pensar que procurar ajuda, procurar um tratamento, né? Você vai transformar não só a sua vida, mas a de todo mundo que está à sua volta, né? Seja os familiares, né? Seja na vizinhança, porque é isso. Quando você traz essa cura para você, não tem como você ser a única pessoa né, afetada ali. Vai reverberar aí para sua família, para os seus filhos, no casamento, no relacionamento com os pais, né, no relacionamento com o trabalho, com tudo aí. Você pode ter certeza que tudo vai mudar, né? Então, até as pessoas quando buscam ajuda, né, aí elas começam, eu pergunto, né, o que está acontecendo, ela fala, né, de um ponto específico, mas aí ela já começa a querer falar vários outros que ela quer trabalhar também e tratar. Fala assim, olha, calma, vamos trabalhar esse primeiro, porque eu tenho certeza que às vezes esse já vai te ajudar né, a gente resolvendo esse, a gente já vai ajudar em vários outros pontos que você está querendo resolver também. Que você acha que não tem nada a ver, mas estão muito atrelados. Conectados. Né? Conectados, exatamente. Então, busca Gabriela, ajuda. vamos lá. As pessoas têm aquela insegurança, aquela incerteza. Será que tem como mudar? Para quem está vivendo isso, para quem está nessa situação, é possível dizer, olha, sim, tem como mudar. Eu acho que a gente precisa pontuar isso, né? E aí eu trago para você uma pergunta que eu ouço muitas vezes, porque eu sou hipnoterapeuta, mas você também é hipnoterapeuta. Nós dois somos terapeutas e atendemos casos assim todo santo dia. E aí a gente vê que um dos medos das pessoas é, mas tem como fazer online? Uhum. É muito bacana isso. O online ele veio, né, com muita força aí depois da pandemia. E por incrível que pareça, o resultado ele está sendo melhor do que o presencial. Por quê, né, Gabriela, que isso acontece? Porque a pessoa, para entrar no processo de hipnose, ela precisa fazer um relaxamento profundo. E dentro da casa dela, num lugar que ela, né, se sente segura e confortável, ela consegue relaxar, às vezes, muito mais do que, às vezes, num prédio, numa sala, né, primeira vez que tá me vendo, não conhece, aí tem que encostar a porta, fechar. Então, ela fica atenta muito a qualquer barulhinho, a qualquer, né, estalo, a qualquer coisa que está acontecendo ali no ambiente. Já na casa dela, pode até ter mais barulho, mas são barulhos que ela já está acostumada. Adaptada. Então, inconscientemente, ela vai relaxar, né, e não vai se preocupar com isso. Então, o resultado da hipnose, da hipnoterapia, está muito atrelada ao relaxamento, né? A pessoa entregar para o processo e realmente relaxar. Então, a questão online pode vir sem medo, né? Pode confiar também no resultado, porque a gente está com resultado muito, né? Desde que começou a pandemia, e foi fala de um cliente meu, que quando eu comecei a atender online, eu peguei as pessoas que eu já estava atendendo presencial, né, para fazer o processo online e entender. E uma das falas dele foi, eu relaxei muito mais. Então, né, ele falou, nossa, eu acho que eu fui muito mais fundo, né, e surgiu muito mais coisa ali, e é uma fala aí geral também. Só que hoje a maioria das pessoas já conhece mais o online do que o presencial, né, dos meus clientes. Mas então, pode confiar, sim, que o online é possível. E olha, não tem nada melhor para começar a se libertar de tudo isso do que você ter conhecimento.
Pensa só no que você sabe agora e o que você sabia antes de chegar aqui nessa live. O que sabia antes de chegar nessa live, o que você sabe agora, quanto melhor você está. E é por isso que no dia 5 de abril, se você me dá permissão, Gabriela, eu quero fazer um convite para esse pessoal. Dia 5 de abril, 5 de abril, é uma terça-feira, nesse mesmo horário de 20 horas, eu vou fazer uma super aula, mas uma super aula, sabe? De verdade, uma aula incrível para que você recupere todo o tesão de viver, para que você encontre a vontade de viver, para que você compreenda as tuas emoções tão profundamente que você possa limpar todo o lixo emocional que você está carregando e que você sequer sabe de onde isso está vindo. Então, dia 5 de abril, as inscrições já estão abertas, tem que se inscrever para participar, viu, gente? E a inscrição para fazer tá no link da minha bio. Aliás, quero aqui fazer um convite também. Se vocês olharem aqui, ó, aqui em cima, está escrito assim, ó, superando o, e aí tem uma setinha, bem aqui. Encosta teu dedo nessa setinha aí que eu quero te mostrar uma coisa. Eu acho que apareceu o nome da Gabriela aí, não apareceu? E do lado tem a oportunidade de você clicar em seguir. Então clica em seguir a Gabriela, porque todo esse conhecimento, essa maravilha dessa menina, ela é especialista em abusos. Então ela é uma pessoa que vai ajudar muito. Aí eu vi que tem pessoas que têm filho que passou por abuso, por filhas que passou por abuso. Com certeza a Gabriela pode te ajudar muito. Agora, com certeza também, essa terça-feira à noite, dia 5 de abril, vai ser um marco, um divisor de águas na sua vida. Se você acredita que essa live já foi algo que mudou sua vida, porque você recebeu gratuitamente um conteúdo, um conhecimento que você nem sabia que existia, você não perde por esperar pelo que vai vir no dia 5. Então, vem com a gente, acompanha e segue a Gabriela nas redes sociais, vem comigo. Se você tem dúvidas, tem perguntas, né? Como é que a gente vai fazer? A gente normalmente abre para as pessoas fazer pergunta, mas nosso horário já andou bastante, são 21 horas e 18 minutos. Então, também tem aquela questão de que, às vezes, você não precisa se expor quando é um assunto tão delicado assim. Então, o que a gente pode fazer? Tanto eu quanto a Gabriela vamos estar disponíveis na próxima hora para responder perguntas suas que você vai nos enviar no direct. Então, você vai poder falar comigo, com a Gabriela, no direct. Vai lá, nos chama, faz as perguntas, conversa sobre o caso. Poxa, eu preciso de ajuda com meu filho, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Por onde a gente começa? Eu nunca imaginei que eu tivesse passado por abuso, mas eu acabei de perceber que esses sintomas que vocês estão falando, meu Deus, eu estou caminhando para uma depressão. E eu não quero terminar minha vida numa cama, sem poder pegar meus netos no colo, sem poder acordar pela manhã me sentindo, sabe, bem. Eu quero acordar feliz, caramba. Deus me fez para ser feliz. Então a gente está aqui para que você evite com todas as suas forças em entrar numa depressão profunda. Gabriela, o que você gostaria de deixar e, enfim, para a gente finalizar essa live, eu deixo contigo para você deixar o teu recado para todo esse público maravilhoso que nos acompanhou aqui ao vivo ou mesmo na gravação. Bacana, eu primeiro quero agradecer, né, pelo convite, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, todo mundo que assistiu. Quero falar que você pode, né, e deve sim superar esse trauma. Não precisa querer fazer isso sozinha, porque é isso, né? Busca ajuda, a gente está aqui para isso, né? Para tirar as suas dúvidas, para poder te ajudar e para você ter a sua vida, né, conectada com a sua essência, que é o que você merece, né? E esse trauma, em algum momento, ele te desconectou da sua essência, criou todo esse mecanismo, tudo isso que a gente veio falando, e saiba que é possível, né? As pessoas às vezes acham que, mas não tem como apagar e tudo mais. O ponto da superação é você conseguir lembrar o que aconteceu sem trazer o sentimento, né? Sem trazer para o seu corpo como se aquilo estivesse acontecendo,
né? É olhar com distanciamento, como se fosse em outra vida, em um outro momento tão distante que eu nem lembro muito bem, não tenho esse sentimento vivo dentro de mim. E isso que é a superação, isso que a gente consegue fazer dentro da hipnoterapia, né? Trabalhar todos esses sentir, né? Ressignificar, elaborar, para você ter a sua vida de qualidade, poder, né, curtir sua família, se sentir merecedora, né, se posicionar, né, se sentir bem consigo mesma e ter a energia para fazer as coisas que você gosta com as pessoas que você gosta. Então, é isso. Eu deixo, né, o meu Instagram aqui para vocês entrarem lá, me perguntarem. É só clicar ali em cima, a gente fica disponível, né? Façam a inscrição para o dia 5 de abril, que é isso, né? Às vezes você não está sentindo, mas você conhece alguém, entender a informação para você poder ajudar, para você começar a observar, enxergar os outros, se observar, se enxergar, né? É importante. Então, com certeza vai ser um evento maravilhoso aí, no 5 de abril, façam a inscrição, né? A gente encontra lá novamente, que eu vou fazer a minha aqui. Gabriela Lemos, especialista, né, na terapia de resolução dos atos traumas, de abusos, né? Para você que passou por isso, homem ou mulher, tá aí uma saída, né? Eu falei mais cedo de um caso, de um menino, eu vou deixar para contar esse caso no dia 5, o horário já apertou, então no dia 5 eu conto para vocês essa história. Gabriela, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu conhecimento tão rico. Pode ter certeza que eu vou te convidar para uma próxima live e a gente vai aprofundar esse assunto e vai falar de uma série de coisas que hoje não foi possível. Como, por exemplo, isso foi real ou não foi? Será que aconteceu mesmo? A gente pode falar também de como é que uma pessoa que descobre que passou por abuso vai conversar com a família. Como é que ela fala com a família assim, mãe, meu pai me abusou, meu tio me abusou, meu avô me abusou? Será que o meu irmão me abusou? Como é que você tem esse diálogo com a tua família? A gente vai fazer uma live falando sobre isso, sobre a dificuldade de perdoar quem fez isso com você. Então, você não perde por esperar, eu e a Gabriela vamos ter outros encontros e a gente vai aprofundar muito mais. Mas agora eu quero te convidar, você que ficou aqui comigo até agora, para domingo à noite estar comigo às 20 horas, porque eu vou receber o Rafael Capta, um psicólogo também hipnoterapeuta e especialista em relacionamentos, que vai conversar comigo sobre como os conflitos, as brigas, essa confusão que muitas vezes tem dentro do casamento, da relação. Na verdade, você acha que tem um problema, a minha mulher é muito chata, fica me enchendo o saco por qualquer coisa, e a gente vai descobrir domingo à noite que, na maioria das vezes, as brigas e conflitos que você tem aí agora são apenas uma reprodução emocional de coisas que machucaram você lá na infância. O Rafael vai estar comigo 20 horas no próximo domingo à noite. Você não perde por esperar, já ativa, compartilha. E uma última dica aqui para você que ficou com nós até agora. Que tal clicar naquele aviãozinho e compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas que você conhece? Mas não é 5 pessoas, as 5 primeiras que aparecer qualquer pessoa. 5 pessoas que merecem e que se importam com o bem-estar das pessoas à sua volta, com o conhecimento, com o crescimento, a evolução espiritual. Beijo, beijo para todos vocês, Gabriela. Gratidão, Obrigadão. Foi maravilhoso estar com você nessa noite, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, Gabriela. Muito boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.